A nossa maratona, quando a gente faz evento gratuito, chama Maratona do Bolo Perfeito. Mas eu sempre falo para as pessoas, essa perfeição não existe. Só que existe a gente abrir os nossos olhos para entender onde tudo pode ocorrer. E se eu errar, eu sei arrumar. Eu não sabia quem eu era. Isso é muito louco, né? Porque as pessoas olham e falam assim, cara, você tem uma família linda, você tem tudo, olha a sua casa, tem um monte de carro bacana, tem dinheiro na conta. Tá, mas eu não sabia quem eu era. Eu me achava uma fraude. Eu achava que, cara, que eu não sou tudo isso. E aí, Deus foi preenchendo isso em mim até eu ter a segurança suficiente pra, cara, bater no peito e falar, é isso mesmo, eu sou boa nesse nível. E aí, nesse caminho que eu fui pra essa palestra, eu li um livro que uma amiga me indicou. O livro chama Mais Esperto que o Diabo. E aí, nesse livro, tava falando, se você tá cansado demais, se você tá fazendo mais do que você deveria, se você vive estressado, vive ansioso, é porque você tá fazendo coisas além do seu propósito. Opa! Seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada, ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e é uma honra estar com você nessa semana para te ajudar a começar a semana na intenção certa, com pessoas que são verdadeiros exemplos e que vão te arrastar. Nesse momento, eu estou com Bruna Rebelo, minha amiga querida. Seja muito bem-vinda novamente. Prazer estar aqui de novo. Obrigada, Paty. E eu vou falar bem-vinda novamente, porque em 2022, a dona Bruna veio num episódio onde ela e nossa amiga Ana Tomichi, a gente falou sobre maternidade e empreender. E elas contaram um pouquinho dos bastidores dos seus negócios. Só que hoje, em 2024, o cenário é outro. E eu acredito que é muito importante a gente trazer exemplos de pessoas que conseguiram se manter relevantes no mercado de infoproduto, mesmo depois do boom da pandemia. E a dona Bruna tá aqui para contar essa história. Só que, por exemplo, quando ela veio em 2022, essa foi a maneira como eu te apresentei. Você me corrige então agora, tá? Tá bom. Bruna Rebelo, sócia fundadora da Cake Lover, uma edtech de confeitaria com mais de 15 mil alunos em mais de 35 países. E aí, esse número, tá certo? O número dobrou. A gente tem mais de 30 mil alunos hoje. Mais de 30 mil alunos. Mais de 30 mil alunos em mais de 70 países, se eu não me engano. Uau! É muita gente. Em muitos lugares. Que demais, Bru. É muito bacana. E hoje eu quero entrar um pouco mais na estratégia que te fez se manter relevante nesse mercado, porque eu sei ali que quando estourou a pandemia em 2020, você já estava no mercado digital de alguma forma, mas você viu ali uma oportunidade de crescer de forma exponencial. E agora eu quero entender, como que você faz para se manter relevante? É continuar entregando aquilo que a gente tem que entregar. Porque se nosso trabalho é trazer mudança para as pessoas, na vida das pessoas, e trazer conhecimento, e dessa forma fazer com que elas tenham uma vida melhor, a gente tem que continuar entregando o nosso trabalho, sempre com excelência, da melhor maneira possível. Claro, nem foi sempre assim. Eu dei uma pirada no cabeção ali em 2022, comecinho de 2023. Eu parei de entregar muito, mas mesmo assim eu consegui me recompor, né, cuidar da minha cabeça, voltar. Mas eu acho que é isso, é sempre procurar aprender, né, com os nossos erros e sempre estar em desenvolvimento para entregar algo melhor para as pessoas. Então acho que isso eu nunca deixei de lado. Que demais. Eu adoro quando você fala, principalmente já com muita transparência sobre essa necessidade de você se readequar, porque você teve ali uma questão que acho bacana até se você se sentir confortável da gente entrar, porque eu acredito que quando a gente fala de negócio e de sucesso, as pessoas acham que é uma linha assim que vai sem, né, tipo reta, só pra cima, só sobe. Não. Eu queria muito trazer essa realidade aqui hoje também, mas eu quero trazer a tua trajetória, porque eu acredito que com alunas em mais de 70 países, é algo que você não começou grande. Eu acho que é isso que a gente precisa entrar. O que você acha? Sim, eu comecei, inclusive, bem pequenininha. Isso é muito legal a gente contar, sim. E com quantos anos você tinha quando você começou a cozinhar e fazer os primeiros bolos? Olha, é bom eu falar que até os meus 20 anos, eu só entrava na cozinha para comer, basicamente.
Eu não cozinhava nada, eu não fazia absolutamente nada. A única experiência que eu tenho na cozinha de antes de começar a faculdade de fato de gastronomia foi fazer um arroz que minha mãe foi me explicando no telefone. Filha, eu preciso chegar em casa, eu vou levar uma mistura, você faz o arroz. Tá bom, mãe. A hora que ela chegou, o arroz estava marrom. Ela olhou pra mim e falou assim, o que você fez? Eu falei, eu fiz tudo do jeito que você mandou. Eu coloquei açúcar no lugar do sal, acho que já era, né, predestinado que eu iria ser. Mas eu era ruim, não é nem que eu era ruim, eu nunca nem tinha testado ir pra cozinha. A minha mãe, ela tinha um buffet, o meu pai, quando eu tinha até os meus 11 anos, né, entre uns 8 a 11 anos, meu pai ficou muito mal, em depressão, queria se matar, alcoolismo, tudo junto. E aí a minha mãe, né, mulher da casa, falou, cara, o que eu vou fazer para minha família não ir pro buraco? Porque o emprego dele já tinha ido pro escambau. E aí ela montou um buffet. E aí na garagem da nossa casa, a gente morava em Itaquera, na periferia de São Paulo. Na garagem da nossa casa tinha um buffet bem informal. O meu pai era do ramo farmacêutico na época, ele indicava a minha mãe para todos os colegas dele, então ela começou já trabalhando muito. Então tinha um monte de mulher que trabalhava na minha casa, então a minha casa, das 5 da manhã até 7 da noite, tinha comida. Assim, era coxinha, bolo, tortinha de limão, comida 100% do tempo. Eu levava meus amigos da escola em casa, eles amavam, né? Óbvio. Porque a gente, né, minha mãe, as meninas montavam, minha mãe, coitada, minha mãe trabalhava pra caramba. Só que era isso, né? Eu tinha tudo ali ao meu dispor, eu nunca me interessei pela cozinha. E a minha virada de chave para entrar, né, na faculdade de gastronomia foi porque eu fazia faculdade de administração. Meu pai não deixou eu ficar um tempo parada depois do colégio para entender o que eu gostaria de fazer da vida. Sim. E falou, não, administração, igual seu irmão. Mas eu sou uma pessoa totalmente diferente do meu irmão, né? E aí eu fiz, e no terceiro semestre, acho que da faculdade, eu não aguentava mais, já tava pegando DP, as notas super baixas. E eu virei pra ele e falei assim, eu preciso fazer outra coisa. Ele, mãe, o quê? E aí eu comecei a pesquisar. E naquela época era 2008, a gastronomia estava vindo muito forte aqui no Brasil. Então tinham pouquíssimas faculdades. E eu comecei a pesquisar e eu falei, eu quero fazer isso. Ele olhou pra mim e falou assim, você é louca, né? Pagar R$1.000 e tantos numa faculdade pra você, pagava 500 de administração. Pra você nunca fritou um ovo? Como assim? E aí eu consegui convencer eles, né, meu pai e minha mãe. No dia, eu lembro que quando eu consegui convencer mesmo, eu tranquei a faculdade, acho que na mesma semana um laboratório, o sonho do meu pai era que eu entrasse num laboratório farmacêutico para trabalhar de representante, né, de laboratório farmacêutico, porque foi o que ele fez a vida inteira. Falou, não, você vai ter um salário ótimo, vai ter carro, vai ter celular, vai ter suas contas pagas, vai ter convênio, e bora fazer isso. E aí, quando esse laboratório me ligou, olha, você passou na entrevista, porque eu já tinha feito várias entrevistas, e eu falei assim, então, não quero. Eu vou mudar de profissão, vou fazer faculdade de gastronomia. E aí foi aquela loucura. E eu entrei na faculdade de gastronomia em 2008 e eu me apaixonei. Sim, me apaixonei pela cozinha. Foi amor à primeira vista. Parece que eu tive um encontro que faltava, assim, na minha vida. Só que eu gostava da cozinha salgada. E quando eu me formei, fiz estágio no restaurante da Alex Atala. Falei, cara, que loucura isso. Gente, é muito louco trabalhar em cozinha de restaurante. E eu falei, o que eu vou fazer? Assumi o buffet da minha mãe e fui fazer uma outra especialização em panificação. E aí eu conheci uma professora de confeitaria. E aí eu fiquei apaixonada pela confeitaria. Foi assim, eu falei, cara, que esse mundo é muito legal e tal. E aí, com o buffet, já que eu, né, tava ali e tal, eu ia introduzindo os doces nas festas, nos eventos, e eu ia treinando. E a gente ia montar uma padaria, meu pai sempre quis empreender. Não, vamos montar uma padaria, foi por isso que eu fiz essa especialização em panificação. E a padaria não deu certo, porque ele achou que ele ia gastar R$250 mil para fazer uma padaria de 3 andares, né, de sei lá quantos mil metros quadrados. E no final das contas, a gente estava em Fortaleza pedindo empréstimo para o BNDES. E aí, a gente uma hora olhou um para o outro e falou assim, era eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, né? Falei, isso aqui vai dar ruim. É melhor a gente parar antes que dê muito ruim. Sim. E aí, a gente desistiu do projeto da padaria. E eu peguei a grana que a gente eu e meu irmão, a gente trabalhava junto, então a gente pegou essa grana e falou assim, vamos montar uma cozinha, porque até então a gente saiu de Itaquera, foi para Arujá e levou
toda a cozinha do buffet para casa dos meus pais em Arujá e virou um caos. Assim, então vamos pegar essa grana aqui que a gente investiu e vamos montar uma cozinha pra gente. E fomos para São Paulo, montamos uma cozinha industrial linda, né? Comecei a trabalhar com buffet, fazer as coisas que eu adorava, né? Juntava o salgado com as coisas de confeitaria e tal, e era muito legal. Até um dia que eu decidi fazer uma cirurgia, porque eu tinha muito refluxo. E eu caí num médico e falei, então, eu tenho muito refluxo, ele tem uma cirurgia maravilhosa, que você nunca mais vai ter refluxo. E tá bom, fiz o exame e fui pra cirurgia, só que a cirurgia deu muito errado, né? Por algum motivo em mim, não deu certo. Num espaço de 3 meses, assim, de 4 meses, ele me operou 3 vezes. Uau. Porque eu começava a ficar bem da cirurgia e eu começava a regredir. Porque eles mexem no esôfago, né? E aí eu começava a comer, a comida começava a parar e voltar. Ela nem ia pro estômago, né? Ela voltava inteira. E eu, não sabendo o que fazer, ele olhou pra mim depois da 3ª cirurgia e falou assim, olha, eu não sei o que você tem, talvez você tenha algum problema psicológico, vai buscar outro médico, porque eu sou cirurgião, não posso te ajudar. Tá bom. Aí procurei outro médico, ficou 7 meses me dando todos os medicamentos do universo. Eu emagreci muito, 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 muito. E aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, a única solução que eu vejo é a gente fazer uma cirurgia muito agressiva, que eles tirariam o meu estômago e ligariam o meu esôfago direto no meu intestino. E aí eu fiquei muito assustada, eu falei, não é possível, não é que vai fazer isso, que loucura. Eu já era casada com o Fê, a gente casou em 2013, isso foi em 2014. E aí, já tinha passado bastante tempo, já era 2015. E aí eu olhei e falei assim, e agora? E teve um dia que, eu acho que teve uns 3 dias que meu esôfago acho que fechou por completo. Porque o Fê fazia um shake pra mim, desses, sabe, suplemento que tem muito carboidrato pra quem é muito magro, acho que não consegue comer, tem uns suplementos que é tipo bomba pra você ganhar peso. E eu fazia de manhã e eu ia tomando golinho, até o final do dia, porque eu queria treinar, porque eu fazia crossfit na época. E aí, assim, eu ia sobrevivendo. Só que eu não conseguia nem beber mais isso, porque voltava. E eu fiquei uns 3 dias sobrevivendo com um picolé de limão. Meu Deus. E aí a minha mãe, né, saiu da casa dela um dia e falou, não aguento mais. Foi até minha casa, o Fê na época trabalhava CLT, foi até minha casa, me pegou do quarto e falou assim, eu vou te levar pro hospital. Não dá mais, não consigo mais ver isso. E ela me pegou, me levou pro hospital, fiquei internada 1 mês, com aquela sondinha sendo alimentada, né, e eles me operaram. E eu fui curada, assim, que eu criou uma fibrose no meu esôfago e ele tampou. E aí eles arrumaram meu estômago, tinha virado, arrumaram a fibrose e eu voltei à vida normal. Só que voltei para casa e nesse meio tempo, deu doente, o meu irmão foi trabalhar com o meu irmão. Meu pai sempre teve o sonho de empreender, meu pai é da área farmacêutica, ele comprou uma distribuidora farmacêutica, levou meu irmão. E aí eu falei, cara, não vou conseguir sozinha, tô doente, vou fechar. Fechei o buffet, vendi tudo, né, o que eu tinha. Fui cuidar da minha saúde. E aí voltei para casa, recém-casada, morando num apartamento de quase 70 metros quadrados. Olhei para a cara do Fernando e falei assim, agora eu vou fazer o quê? E ele falou, faz o que você sabe fazer aqui em casa. E como eu fazia crossfit na época, a galera, Bruna, né, não tem ninguém, cozinha pra gente, faz marmita pra gente, porque, sua comida é mó boa e tal. Comecei a fazer marmita fit. E comecei a atender meus bolos. Olha lá, a época da marmita fit. Essa já era um pouquinho mais pra frente, já tinha até ensaio de foto. Comecei a fazer marmita fit de casa e eu fazia marmita fit de segunda a quarta até segunda a quinta. E aí pegava o resto da semana para fazer meus bolos. Só que nessa época, a marmita começou a me dar muita grana, né? Eu fazia uns 15 mil reais sozinha em casa, de marmita fit. Fê teve ideia de deixar freezer em um monte de box de crossfit, a gente deixava as marmitas lá consignadas, e eu sempre fui muito rápida, muito agilizada na cozinha. E aí, os meus bolos, eu gostava muito de fazer, só que eu tinha muito problema, porque eu não entendia, né, como as coisas funcionavam, e eu tinha muito acidente com bolo. Então, às vezes, os meus bolos caíam, davam uma entortadinha, eles não eram tão bonitos. E aí, não, esse daí já era mais bonito. Esse daí é depois que eu conheci o Butter Queen. Mas teve um dia que uma cliente me mandou uma mensagem, ela comprou um bolo meu, ela me mandou uma mensagem, Bruno, olha, o seu bolo é muito gostoso. Só que é muito feio. Aí eu... Assim, na lata. Na lata. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu tô indo mó bem com a marmita fit, eu tô batendo a cabeça aqui, sofrendo, fazendo bolo, pra quê?
vou parar de fazer, não quero. E aí parei de fazer. Vendi, inclusive, batedeira, vendi utensílio, vendi tudo que eu tinha. Meu Deus. E parei de fazer bolo. E aí só Marmita Fit. Aí fiquei quase 1 ano, mais ou menos, até que chegou uma hora que eu não aguentava mais a Marmita Fit, né? Eu arrumei sócios para montar um negócio, loquei um lugar, muito louco. Tinha uma galera, né, que virou meu sócio. Só que eu falei desde o começo, olha, é isso aqui, eu vou arrumar e tal, mas não é isso que eu quero. E aí eu voltei a fazer meus bolos. Só que eu falei assim, agora eu vou fazer certo. Né? Chega de sofrer chorando porque cliente tá me ligando, que meu bolo é feio, que meu bolo caiu e tal. E aí comecei a fuçar na internet e conheci o Buttercream, que é um creme de manteiga, né? A galera no Brasil conhece mais chantilly, pasta americana, chantininho. O Buttercream é muito mais famoso fora do Brasil. E aí eu conheci vendo o Instagram gringo mesmo. E aí eu comecei a fazer. E esse bolo do unicórnio foi o primeiro bolo com Buttercream que eu fiz. Só que eu ainda não tinha muita destreza, porque, né? Nossa, a gente esse vai foi melhor. O primeiro bolo que você fez? Em Buttercream. Não foi o primeiro bolo que eu fiz. Gente, né? ele já tá muito. Você que tá. Já era outra estética. Você que tá assistindo pelo YouTube tá vendo a riqueza de detalhes, porque é impressionante, né? Como o Buttercream, ele ajuda a estética do bolo a ficar mais... Muito. A estética. Mais reto, mais bonito, mais bem acabado e tal. Chocada. E aí, quando eu fiz isso, eu falei, nossa, que isso aqui vai ser um estouro, vai ser muito bom pra mim. E aí, comecei a fazer. Nesse meio tempo, com a empresa de Marmita Fit, eu voltando a fazer, eu fiz um trabalho com umas influenciadoras, porque uma empresa me convidou, e eu comecei a vender muito bolo. Uau. E aí, a Marmita Fit já não brilhava meus olhos, né, há muito tempo. E eu fui começando a deixar de lado. Até que eu recebi uma mensagem de um produtor da Globo, falando, olha, Bruna, me indicaram você. Até hoje não sei como isso aconteceu, né? Hoje eu entendo que Deus botou o dedinho dele ali. E, olha, a gente gostou muito do seu trabalho e a gente quer te convidar para participar de um quadro aqui no programa do Mais Você, da Ana Maria Braga. Aí eu até olhei e falei assim, é trote, né? Não é possível. Meu Deus. Eu falei, o que vocês precisam? A gente precisa que você mande um vídeo pra gente, falando por que você faz o que você faz. Eu tenho vídeo até hoje. Eu não sabia nem falar pra câmera do celular. É muito engessado. Eu gravei mais de 20 vezes até mandar alguma coisa pra eles. Mas eu gravei ali meu videozinho e tal, enviei. Eles falaram, olha, a gente vai demorar 1 mês, mais ou menos, pra responder. Eu falei, tá bom. E fiquei naquela ansiedade, esperando. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada. E aí fui viajar com o Fê, a gente estava em Paris no meu aniversário de 30 anos. No dia do meu aniversário de 30 anos, o produtor manda uma mensagem. Bruno, olha, eu tô tentando te ligar, não consegui. Eu falei assim, eu tô fora do Brasil. Ele, então, você passou no teste e a gente vai gravar mês que vem. Então, tá tudo certo, vou te mandar as informações para você vir aqui pro Rio de Janeiro. E eu, na hora, eu falei, meu Deus. Que presente de 30 anos, hein? Pois é, só que eu era extremamente insegura. E aí eu falei, não, tudo bem, eu vou, só que já com aquela cabeça. E agora? O que vai ter lá? E se eles me pedirem bolo de pasta americana? Porque a galera de pasta americana faz outras coisas, né? Não era o mesmo trabalho que o meu. Falei, eu vou, mas e se eu passar vergonha? Tinha um monte de si, né? Mas eu era bem mais corajosa nessa época. E aí eu fui passando. Dia a dia eu era elogiada e fui até a final e acabou sendo algo muito legal para mim. Só que até o programa ir ao ar ao vivo demorou 11 meses. Caramba. Foi muito tempo. Eles demoraram muito para liberar o programa. E antes de eu ir até o Rio de Janeiro, eles me pediram para gravar um videozinho decorando um bolo. E aí eu gravei esse videozinho para eles, só que eu postei no meu Instagram. E aí eu comecei a fazer isso com todos os bolos dos meus clientes. Então, eu botava o celular na minha frente e começava a decorar os meus bolos, colocava uma musiquinha e comecei a postar. Só que eu comecei a atrair muita confeiteira. E aí, nesse meio tempo do programa ir ao ar, eu não podia falar que eu fui ao programa, né? Tinha contrato, tinha tudo. Sim. E aí o Fê, meu marido, olhou pra mim e falou assim, amor, acho que estão te pedindo muito isso. Você deveria ensinar. E na época eu já dava aula. Eu dava aula em escola de gastronomia, dava aula no Senac, mas eu dava aula de confeitaria básica. Eu falava pra ele, mas como que eu vou ensinar isso pras pessoas da internet? Não fazia a menor ideia, 2018 isso. E aí eu falei com uma colega, uma confeiteira, e ela me deu meio caminho das pedras do que ela fazia. Ela vendia o ingresso no Simpla,
colocava todo mundo que comprou dentro de uma comunidade fechada no Facebook, entrava no dia e no horário ao vivo e dava aula. E foi isso que eu fiz. Só que sem nada, sem microfone, sem luz, sem câmera, sem tripé. O Fernando segurou 2 horas o celular na mão, me filmando, dando aula. Meu Deus! E aí, dei essa aula, a gente vendeu 14 ingressos. E foi super legal. E no final da aula, é um bolo que eu tô segurando com a parede cinza atrás. E aí, no final da aula, esse foi minha primeira aula. O primeiro bolo que eu ensinei na internet foi esse. Lindo! E aí, eu olhei pro Fê, eu falei, nossa, isso é muito legal. Eu gostei muito de fazer isso. E aí, eu continuei dando aula desse jeitinho no Facebook. 11 meses depois, o programa foi ao ar. E na semana que o programa ia ao ar, era a semana do meu aniversário de novo. Gente. No dia do meu aniversário, a gente abriu uma turma. E aí, a gente vendeu... Cara, meu sonho era fazer 100 alunos. Mas eu vendi muito mais de 100. Foi muito legal. E aí, eu vendi isso e falei pro Fê, eu falei assim, a gente tem um negócio nas mãos. Isso já era 2019. Eu falei, isso é muito legal, eu amei fazer isso. E a gente continuou. Até que em junho, julho, a gente gravou um curso. E aí fez tudo certinho, Hotmart e tal. E começamos a crescer. Final de 2019, eu descubro que eu tô grávida da Lulu. Entrei em pânico, porque eu não queria ser mãe. Não queria ser mãe de jeito nenhum. Eu falava, não vou ser mãe, porque... Imagina, minha vida vai acabar, eu quero viajar para vários lugares. Agora que eu tô trabalhando tanto, tá sendo tão legal, para quê, né? E eu só chorava. E aí eu virei pro Fê e falei assim, você vai ter que me ajudar. Se você não pedir as contas do seu emprego para vir trabalhar comigo, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E até então a gente já tinha bastante alunos. Já tinha, 2019, a gente já deve ter feito 1.000 alunos. Era muita gente. Sim. E aí e o salário dele, a gente já tinha feito quase 3 vezes em 2019, no ano. E eu olhei para ele, você vai ter que vir, porque eu não sei o que eu vou fazer. E aí ele topou, o Fernando, ele foi criado para fazer carreira de CLT. Ele foi doutrinado a isso. Então, para ele foi muito sofrido. Mas ele veio. Em janeiro de 2020, ele pediu as contas do emprego dele. Eu olhei pra cara dele, a gente em casa, num apartamento. Imagina, um apartamento, a cozinha e a sala era tudo junto. O dobro disso aqui, de câmera, de luz, no meio da minha sala. Mais 2 cachorros. E eu e ele. E eu grávida. Eu virei pra ele e falei assim, não dá. A gente vai ter que mudar pra uma casa. E aí, não, beleza, a gente começou a procurar casa. Ele trabalhou, Fernando, 15 anos em Alphaville. Ele falou, vamos procurar em Alphaville, porque eu tenho medo de morar em São Paulo na rua, né? Na porta aberta. Vamos procurar lá. A gente achou uma casa. O preço, cara, diminuiu pra gente entrar. Muito louco, assim, o jeito que a gente conseguiu ir pra essa casa. E aí, a gente mudou pra Alphaville no dia que deu o lockdown. Nós fomos os últimos caminhões de entrar com mudança no condomínio. No dia seguinte, não entrou mais ninguém. O Fernando, nesse dia, com febrão, de madrugada. E eu falava pra ele, e agora? Vamos cancelar a mudança? Ele, não, vamos fazer a mudança. Depois de uns meses, a gente descobriu que ele tava com Covid. E aí, a gente ficou trancado em casa com 1 milhão de caixa, sem ninguém pra ajudar a gente. Eu 5 meses grávida, aquela loucura. Só que a gente aproveitou aquele momento que a gente tava trancado em casa para trabalhar. Então, assim, todas as nossas energias durante a pandemia foi voltada para o nosso trabalho. Então, a gente trabalhou igual louco. Hoje você consegue enxergar o quanto que Deus foi perfeito no timing de tudo que ele fez na sua vida? Sim. Porque você falando hoje, assim, eu não tinha noção da linha do tempo, o quanto que... Imagina... Entre os seus aniversários, você receber a confirmação, depois ir pro ar, mas demorar... Normalmente, o programa de televisão demora quando é matéria gravada, mas não 1 ano. Cara, um Tava ano. esperando você se preparar para poder abrir a tua turma e ter mais de 100 alunos. Cara, né? Muito louco. Te preparar para poder ir pro digital antes da pandemia acontecer. Porque realmente, eu sei que o teu conteúdo na pandemia foi fundamental para muitas mulheres que perderam os empregos e começaram a trabalhar de confeiteira em casa, porque a festinha, mesmo que dentro de casa, o bolinho do mêsversário nunca deixou de parar, né? Tipo, nunca parou. Então, você foi agente de mudança na vida de muitas mulheres. E aí, Deus foi perfeito na hora de te preparar para antes da pandemia estourar, você tá dentro de uma casa. E eu pude conhecer essa casa, que foi uma casa lindíssima.
e que você pôde criar ali os cursos e tudo mais. Gente, eu tô aqui Total. impressionada nessa linha do tempo. Quando eu faço essa linha do tempo hoje, eu vejo, Deus colocou a mão dele em absolutamente tudo que eu fiz, tudo. E quando eu comecei a dar aula online, Paty, eu era zero preparada, assim, eu não sabia me comunicar com as pessoas, eu não sabia falar, eu era zero empática, zero. Eu não sabia me colocar no lugar das pessoas. O Fê foi muito fundamental, né, nessa minha trajetória, porque ele falava, amor, assim, não responde assim os alunos, não fala assim, né, muda um pouquinho, né, o jeito que você fala e tal. E essas coisas foram mudando dentro de mim com o tempo. Uau. Então, assim, eu não era a melhor confeiteira, eu não sabia fazer bolo assim, quando eu comecei a ensinar. Eu fui aprendendo com o tempo, só que tem uma coisa que eu sempre fiz com os meus alunos. Eu sempre fui 100% aberta. Então, assim, eu sempre mostrei todos os meus erros. Falei assim, olha, errei aqui. Só que, ó, eu tomei essa atitude para consertar. E é isso que eu gostaria que você fizesse. Então, eu acho que o meu maior diferencial hoje é trazer essa liberdade para as pessoas dentro da cozinha. E tirar um pouco esse olhar da perfeição, sabe? A nossa maratona, quando a gente faz evento gratuito, chama Maratona do Bolo Perfeito. Mas eu sempre falo para as pessoas, essa perfeição não existe. Só que existe a gente abrir os nossos olhos para entender onde tudo pode ocorrer. E se eu errar, eu sei arrumar. E para mim isso é muito importante. E isso eu sempre fiz desde o meu começo. Eu acho que por isso que eu sempre fiz muita diferença. Eu nunca fui a professora que esconde para mostrar o perfeito, sabe? Eu sempre fui a professora que mostra o que tá errado para depois te mostrar como arrumar para você ou não errar, ou se você errar, você saber o que aconteceu. Então, eu acho que isso para mim sempre foi um diferencial muito grande, muito grande. Nossa, muito interessante, porque essa trajetória, ela traz, assim, uma certeza de que ninguém nasce pronto, né? E que mesmo quando você acha que tá dando tudo errado, se apega em Deus que o negócio vai fluir. Certo. E aí, por exemplo, entramos numa pandemia. Bom, todos nós passamos pelo lockdown. E aí, quando você se viu dentro de uma casa nova, produzindo conteúdo, como que você viu ali o seu negócio sendo validado e essa sensação de, meu Deus, eu vi mais dinheiro do que, sei lá, qualquer pessoa que eu conhecia, e agora eu tenho os olhos e a expectativa dos meus alunos olhando para tudo que eu estou fazendo. Como que você conseguiu lidar com essa sensação de estar ali no olho do furacão, no holofote virado para você? Eu acho que enquanto tudo estava acontecendo, eu só ia vivendo. Então, enquanto estava tudo, né, aquele furacão, e a gente fazia turma que em 10 minutos já tinha 3.000 pessoas. Era uma coisa muito, muito fora do comum, assim, fora do normal. E eu acho que, assim como eu não estava preparada, eu nunca estive preparada para nada que aconteceu na minha vida. Deus sempre me preparou, Ele sempre me preparou durante o caminho. Então, assim, eu não estava preparada para receber essa quantidade de gente. Eu não estava preparada para ganhar esse tanto de dinheiro que eu ganhei de uma vez só. Então, eu acho que assim como pessoas que não estão preparadas, a gente faz muita cagada. Eu fiz várias. E eu colhi uma consequência depois. Então, tudo foi indo muito rápido. Depois, né, eu tive minha filha, a Lolo nasceu em agosto de 2020. E aí, ter um filho, né? Enquanto eu tava grávida, as coisas iam acontecendo. Eu tava trabalhando, enlouquecida, acontecendo. Depois que ela chegou, o meu olhar mudou. Né? Porque aí eu já tinha uma outra atenção. Aquela menina que era mais egoísta, que eu pensava muito em mim, não, porque eu vou trabalhar, porque eu vou fazer, que eu vou acontecer. Eu tive uma virada de chave muito grande. Então, assim, foi outra Bruna. Né? Dia 10 de agosto de 2020, nasceu a Eloá e nasceu outra Bruna Rebelo. Eu até fico emocionada de falar. Porque foi muito transformador para mim, virar mãe. E uma pessoa que não queria ser mãe. Então foi muito louco, assim. Eu tive uma mistura de sentimento muito grande. E aquele combate, né, com o meu trabalho. De eu quero ficar com ela e eu tenho que trabalhar. E eu tive que ir aprendendo com o tempo como que eu ia separar essas coisas.
E aí as coisas foram acontecendo, a gente foi crescendo e fazendo cada vez coisas mais loucas. A gente sempre inovava muito. A gente fez um reality show dentro da nossa casa. Assim, 100 pessoas todos os dias dentro de casa. Foi assim, a coisa mais louca que a gente fez. E aquilo, pra mim, aquele reality show foi a gota d'água, sabe? Pra eu cair. Foi muito, muito, muito difícil pra mim. Porque é muita coisa. A hora que eu olhei aquele monte de gente dentro da minha casa e aquele dinheiro todo, sabe? É muita grana fazer um reality show, né? E aí eu dei uma surtada, final de 2021, e aí eu entrei em 2022, já diminuindo muito o ritmo, né? Sem entender muito bem o que estava acontecendo. Já comecei a... Não sei se é isso que eu quero. Já comecei a olhar outros profissionais e me colocar em um lugar de... Será que eu sou tão boa assim mesmo? Ou será que eu tive sorte para ter chegado aqui onde eu cheguei? Nossa. E aí eu entrei numa vibe muito louca de síndrome do impostor, de... Será que eu mereci isso mesmo? E aí foram vários serás. E a minha cabeça virou assim, eu comecei a pirar mesmo. E como que você fez para poder sair dessa situação e dar a volta por cima? Ou o que você... Paty, não foi fácil. Não foi um caminho fácil. E eu vou te falar que não faz muito tempo que eu consegui fazer isso. Em 2022, o Fê comprou um ingresso pra gente participar do Método CIS do Paulo Vieira. E o Fê é assim, quando ele acha que a gente vai fazer alguma coisa boa pra nossa família, ele vai lá e compra e ele fala, você vai e pronto. E, inclusive, a Ana e o Vini foram junto. Sim. E eu acho que pra mim foi um incentivo maior, assim, sabe? E a hora que eu vi, cara, o último dia do evento, ele vai das 9 da manhã até as 7 da manhã do outro dia, né? E a hora que eu vi isso, eu falei, meu, o que eu vou fazer aqui? Que coisa louca. E fui não querendo ir. Só que eu sei que aquilo pra mim virou tantas chaves na minha cabeça, e eu comecei a enxergar outras coisas de uma maneira diferente. Mas a principal chave, né, que pra mim virou ali dentro, foi que o Paulo Vieira, ele tem uma roda, que ele chama de roda da vida, e se tudo não estiver funcionando do jeito certo, a roda fica capenga. E o meu lado, que não tinha nada, que era zero, era o meu lado espiritual. Eu fui a vida inteira criada numa igreja evangélica pelos meus pais, mas uma igreja muito rígida. E quando eu tinha uns 18 anos, por aí, eu falei, eu não vou mais, eu não quero isso pra mim, eu não me identifico. E eu bloqueei. E odiava crente, falava que eu nunca mais ia entrar na igreja. Era extremamente revoltada, rebelde. Eu batia muito de frente com a minha mãe. Muito. Que minha mãe sempre foi muito fervorosa, né? Sim. E eu batia muito de frente, era muito rebelde. E aí, a hora que eu me vi ali no Método CIS do Paulo, eu olhei aquela roda e eu falei, cara, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer, porque eu não fazia a menor ideia. Eu sei que eu não queria ir na mesma igreja dos meus pais, mas eu falei, eu preciso me reencontrar de alguma maneira. E o Fernando também, né? O Fernando não teve a mesma criação que a minha, só que ele era meio agnóstico, assim, sabe? Eu não acredito, mas eu também não sei. Sim. Então, e a Ana e o Vini estavam com a gente, e eles tinham a mesma característica. A Ana com a mesma característica, muito parecida com a minha. Sim. E aí, o Paulo faz um apelo no final para quem quer aceitar Jesus. E aí eu lembro que eu levantei a minha mão e eu saí dali com a ideia na minha cabeça de eu vou procurar algum lugar para eu encontrar esse Deus que todo mundo tá falando que é maravilhoso e que eu não conheço. E aí eu comecei a minha saga de procurar Deus, de alguma maneira. E aí eu fui em várias igrejas de denominações diferentes, não fui só em igreja evangélica, fui em igreja católica, fui em vários lugares. E só que toda vez que eu ia em uma certa igreja, que é onde eu fiquei, que eu estou até hoje, Deus falava muito comigo. Só que eu chorava e eu ouvia, e eu saía dali, aí dava 2, 3 dias eu falava, mas será que foi pra mim mesmo? 1000 pessoas lá dentro, não é possível que estavam falando comigo. E aí eu ia em outra igreja e era horrível. Aí eu voltava lá de novo. E aí eu fiquei nessa de vai, não vai, vai, não vai. E aí teve um dia em 2023, acho que foi maio, abril, eu tava em casa com o Fê, já nessa casa nova que a gente mora hoje. E o nosso negócio, nesse meio tempo, ele foi acontecendo porque o Fê e a equipe que a gente tem é muito esforçado. Então, assim, eles
foram tirando leite de pedra, porque eu entreguei o mínimo que eu podia. O mínimo. Eu não fazia mais live. Eu gravava conteúdo ali, beleza, fazia os meus stories, mas eu comecei a entregar o mínimo que eu podia. E aí teve um dia, tava eu, Fê e uma amiga nossa que veio de Brasília, tava na cozinha de casa, e eu olhei pra eles e falei assim, olhei pro Fê e falei, por que você não fecha tudo? Fecha tudo, fecha empresa, fecha tudo, eu não quero mais. Não aguento mais. Fecha. Manda todo mundo embora, não quero mais nada. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá louca? Olha o que você tá falando. Olha o negócio que a gente construiu. Olha tudo que a gente tem. A gente muda a vida de um monte de pessoa. Para de falar isso. E aí eu olhei pra ele e chorei ali na hora e falei, eu não quero mais. Não quero mais. E aí eu sei que isso era uma quinta-feira de um feriado. No domingo, a gente foi na igreja à noite. E eu lembro que o pastor é um pastor muito querido. Na hora da pregação dele, ele olhou, ele estava pregando, e eu estava lá, no fundão da igreja, e ele falou assim, você tá falando de fechar sua empresa, de desistir do seu negócio, que Deus te deu? Você é o quê, uma menina mimada? A hora que eu ouvi aquilo, a hora que eu ouvi aquilo, eu tive a transformação que eu precisava ali. Então, depois de quase um ano procurando Deus, eu encontrei ali naquele momento, que eu falei, isso não tem como ser engano. E eu já tinha ouvido assim da boca de uma pessoa falar a minha vida inteira, dar o número do meu RG, do meu CPF. Mesmo assim, eu não tive isso igual eu tive aquele dia. E aí, daquele dia, eu realmente me converti. Depois, logo em seguida, eu me batizei. E aí, Deus começou a mudar muitas e muitas chaves na minha cabeça. E ele foi realmente entregando o propósito que eu tenho. Porque até então, eu ainda me sentia uma impostora. Até então, eu achava que... Não sei, acho que eu dei sorte, sabe? Para ter tudo isso que eu tenho. E poucos meses atrás. Quantas vezes você que está ouvindo esse podcast pensou, foi sorte. E não era sorte, né? Era Deus fazendo com que Nunca existem coincidências. Exato, exatamente. Nossa, que bacana você poder falar isso. E a gente vê quando a pessoa ela tá bem para falar de um problema, quando ela tem o brilho nos olhos que você tá agora, nesse momento, Bru. E eu fico muito feliz, porque eu acompanho e a gente, né, tem uma amizade desde mais ou menos da época que vocês moram aqui em Alphaville e eu nem morava aqui. E eu vejo que essa fé, na mesma proporção, tanto você com o seu marido e sócio, trouxe vocês para um novo patamar, né? Sim. E às vezes as pessoas, elas ficam pensando, nossa, mas a minha vida, ela deu certo num momento, agora eu tô num momento meio que eu não me reconheço, eu não acho que é para mim o que eu tô fazendo. Mas você já parou para, de repente, ouvir o que Deus tem para fazer na sua vida? Porque, às vezes, está faltando você ouvir o que Deus tem para falar. Você tem procurado nos lugares errados, tem falado com o intermediário, tem falado com quem fala em nome dele, mas não tem nada a ver com a presença dele. Então, acho que é muito para esse caminho que a gente tem que ir. É de falar diretamente, né? Tipo, que o Senhor me mostra aquilo que o Senhor tem pra minha vida. E eu zombava, assim, quando eu ouvia alguém falar assim, não, mas Deus me falou, porque Deus me direcionou. E eu olhava, até indo pra igreja, eu olhava assim, tá bom, vou lá na igreja ver se Deus fala comigo. E eu não sabia como isso acontecia. Eu falava, cara, como Deus vai falar? E eu nunca, infelizmente, né, eu espero que um dia eu escute isso, eu nunca ouvi a voz de Deus falando dentro do meu ouvido. Só que eu aprendi a me trancar no meu quarto e ler a Bíblia e conversar com Deus, como se ele fosse o meu melhor amigo. Ele é, né? Como que ele é. Então, eu acho que isso foi me trazendo clarezas e direcionamentos muito grandes para minha vida. E eu consegui me reconectar. E isso, para mim, foi a coisa mais especial que Deus já fez na minha vida, porque eu não sabia quem eu era. Isso é muito louco, né? Porque as pessoas olham e falam assim, cara, você tem uma família linda, você tem tudo, olha a sua casa, tem um monte de carro bacana, tem dinheiro na... Tá, mas eu não sabia quem eu era. Eu me achava uma fraude. Eu achava que, cara, que não sou tudo isso. E aí, Deus foi preenchendo isso em mim até eu ter a segurança suficiente pra, cara, bater no peito e falar, é isso mesmo, eu sou boa nesse nível, porque
Não porque eu estudei, não porque eu fiz, não porque aconteci, mas porque ele em algum momento olhou pra mim e falou assim, essa menina é especial, vou botar alguma coisa nela. Então assim, eu não tinha esse talento, sabe? Não falava bem. Meus bolos não eram bonitos. Muito menos, né? Davam certo, porque eles tombavam e tal, tinha muito problema, mas eu acho que em algum momento Deus olhou pra mim e falou, ela tem um negócio aqui que é um brilho especial que eu quero dar isso pra ela. E hoje eu entendo, mas não foi um caminho fácil. Nossa, que história. Nesse momento, se você ainda não deu like nesse vídeo, é o seu momento de dar o like, se inscreve no canal, ativa essa notificação, porque são histórias como essa que te arrastam pelo exemplo, né? Quem nunca duvidou de si mesma, duvidou das próprias competências, duvidou que devia estar, se estava no lugar certo, ou se era só sorte. Uhum. Então, pra gente poder ter a clareza que não é isso. E eu acho que até a gente se perde muito tentando fazer muitas coisas que não são o propósito que a gente tem. E eu vou te falar que ano passado eu virei pro Fê e falei assim, eu quero ter uma confeitaria de novo. Eu quero vender meus bolos de novo, eu quero ter um negócio de novo, porque, eu não aguento mais ensinar. E aí a gente vai, né, vamos ter uma confeitaria e depois a gente monta mais um monte de loja e vai ser maravilhoso, porque eu não quero mais ensinar. Paty, do dia que eu abri a confeitaria até o dia que eu decidi não ter mais, que foi semana passada, tudo deu errado na confeitaria. Tudo o que você imaginar deu errado. Tudo. E aí eu olhava e falava, cara, eu ensino as pessoas a fazer isso aqui. Como pode isso aqui tá dando errado? Até que um dia não, esses dias, eu fui num evento, eu fui dar uma aula num evento para 1.000 pessoas. Um lugar bem fora de onde eu deveria estar, porque era um evento só de chefe de cozinha, só tinha homem. Era uma galera bem da gastronomia, não era... Eu sou a confeiteira que ensina para confeiteira amadora. E a galera era um monte de homem ensinando pra galera que trabalha ali na cozinha profissional, que já... Eles têm um outro olhar, né? E eu tava ali, eu falei, cara... E aí eu fui vendo as palestras dos outros chefes e as pessoas falando comigo depois da minha aula, que foi uma aula muito incrível. E as pessoas falando pra mim, teve um chefe que tem lá em Vitória, que, cara, ele levantou de onde ele tava pra ir falar comigo depois da minha aula e olhou pra mim e falou assim, eu sou professor de gastronomia há mais de 30 anos e eu nunca vi uma professora tão boa igual você. E aí aquilo virou uma chave na minha cabeça, porque eu ouvi isso muitas vezes nesse evento. E aí um outro chefe, que é um chefe muito famoso, que chama Felipe Bronze, você deve conhecer ele. Ele deu uma palestra sobre os vários negócios que uma pessoa pode ter e fazer. Porque ele falou assim, cara, não é todo chefe de cozinha que vai trabalhar e que vai ter puta sucesso dentro da cozinha, que vai ter estrela Michelin. Tem gente que vai para a área do digital, vai ser influenciador, vai ser professor e tal. Sim. E só que não é todo mundo que se encaixa em tudo. E aí naquele momento eu olhei e eu falei, cara, realmente eu sou uma professora muito boa, né? O talento ali, o dom que Deus me deu foi para ser professora. E eu vi que a confeitaria não era o negócio que Deus queria que eu tivesse, porque eu tava tirando todo o meu foco e minha atenção de ensinar para ter isso. E eu comecei a ver isso. Teve um dia que eu tava lá na cozinha, cobrindo bolo para mandar para cliente, aquela loucura, porque minha vida começou a ficar muito louca, porque eu tive que me dividir em 2 profissões. Sim. E aí meu telefone tocou em dezembro do ano passado. E era meu irmão. Ele falou, Bruna, a mãe tá com câncer. E na hora, eu larguei o bolo. Eu larguei tudo que eu tava fazendo. Aí eu lembro de entrar no banheiro, né, da cozinha que a gente tava, de ajoelhar e de pedir pra Deus me dar uma luz, um direcionamento. E aí eu sei que eu chamei uma menina que me ajudava, ela foi lá, terminou as coisas, eu peguei meu carro e fui até a casa da minha mãe pra gente ver o que estava acontecendo. E aí eu vejo que essa pontadinha, sabe? Minha mãe tá com câncer e eu não tô dando atenção o suficiente que eu deveria dar pra minha família, nem pro meu propósito que eu tenho, que foi dado de graça na minha mão. Então, eu acho que isso daqui é realmente algo que tá fugindo do meu propósito. E aí, nesse caminho que eu fui para essa palestra, eu li um livro que uma amiga me indicou. O livro chama Mais Esperto que o Diabo.
E aí, nesse livro, tava falando, se você tá cansado demais, se você tá fazendo mais do que você deveria, se você vive estressado, vive ansioso, é porque você tá fazendo coisas além do seu propósito. E aí, eu precisei dessas várias chavinhas, sabe? Pra entender que realmente o meu propósito de vida mesmo é esse, que é ensinar. Que é o que eu realmente sou muito boa. E as pessoas acho que se perdem muito, porque falam assim, cara, eu não sei o que eu tenho que fazer. E acaba saindo fazendo 1 milhão de coisas e não faz nada direito, porque quando a gente faz muita coisa, a gente não faz nada bem, né? Total. E acabam se perdendo muito do que elas realmente deveriam fazer. Nossa, eu acredito demais nisso. Eu, inclusive, recentemente estava num evento para palestrar e subiu no palco uma empreendedora e falou, né, todos os negócios que ela tinha. Ela tinha, sei lá, 5 empresas. E aí eu pensei assim, eu falei, nossa, óbvio que você pode ter muitos negócios, mas se você tiver um fundo ou então um escritório, um family office que te ajude a gerir a operação de todos esses negócios. A gente tá falando de uma outra realidade que não era o caso dela ali. Sim. E quando ela começou a falar todas as frentes que ela estava, negócio de produto físico, produto online, treinamento, rarará, eu falei, cara, uma coisa ela tá tentando, ela tá procurando, mas não é isso que ela devia estar dividindo, sei lá, 15% do tempo dela em cada negócio. E eu tenho certeza que se você que está ouvindo esse podcast está pensando nisso, mas eu tenho, sei lá, 3, 4, 5 ideias que eu quero tirar do papel e não sei por onde começar, ou então já estou pagando minhas contas com essa ideia aqui, estou indo nela. Respira, pede orientação de Deus e não dos intermediários, de quem você está achando aí do universo, porque antigamente eu até orava, fazia, afirmações para o universo, né? Hoje eu afirmo, gente, a história é outra, quando você fala assim, Senhor, Jesus, se o Senhor realmente existe, então bota na minha vida aquilo que o Senhor já determinou para mim. Porque aí você começa a viver um outro tempo na tua vida que você não tem dúvida, que as coisas acontecem, não é por acaso, você vai tendo mais clareza daquilo que você tem para fazer. E eu acredito que isso foi acontecendo na sua trajetória conforme você foi estreitando o seu relacionamento com Deus, né? E Deus foi apertando. Foi, né? Muito. Que demais, Bru. Tô tão feliz de te ouvir hoje nesse episódio, que a gente, quando vem gravar um episódio de podcast com uma pessoa que tem o resultado que você tem, e deixa eu entrar aqui nisso, porque você que chegou nesse momento do episódio, a Bruna, ela é uma empreendedora com um negócio de faturamento de múltiplos 7 dígitos. A gente está falando de múltiplos milhões de reais. E isso precisa ser falado agora, porque você ouviu um episódio inteiro onde número e cifra nenhuma foi citado para que você pudesse se manter presa nessa história. E é só para te lembrar que o dinheiro ele é importante, mas ele não é tudo, tá? E quando você não tem paz no teu negócio, você não tem nada. Nada. Tá? Então, Bru, eu quero te agradecer. Esse episódio, ele é, assim, a lembrança de que sem Deus a gente não é nada. Nadinha. Só uma poeirinha. Perdida no mundo, soprando para quem tiver o fôlego mais forte. Total. Que demais. Muito bom. Feliz de passar um pouquinho isso. E para a gente poder encerrar, eu quero fazer umas perguntas mais rápidas com você. Tá. O maior aprendizado do último mês? Do último mês é que eu realmente tenho um propósito para cumprir no mundo e eu tenho certeza dele. Próximo passo que você já pensou em fazer na tua empresa? Que você pode contar. O próximo passo que a gente vai fazer agora é uma imersão presencial para pessoas que fazem o mesmo que eu faço, não confeiteiras, para a galera que ensina. Para a gente falar mais sobre metodologia e propósito do negócio, porque eu acho que tem muita gente perdida e acaba não entregando o que deveria entregar ou só querendo fazer o ensino digital para ganhar dinheiro. E não é isso. A gente precisa entender muito mais a fundo disso. Então, a gente vai fazer uma imersão para falar exatamente desse assunto. E onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? @Bruna Rebelo no Instagram, Bruna Rebelo Cake Lover no YouTube. E o restante também, sempre Bruna Rebelo. E todos os links vão estar na descrição desse episódio, que eu tenho certeza que ele vai
tocar você num fundinho do seu coração, e eu tenho certeza que nesse momento pega esse link, compartilha com mais pessoas, porque essa história merece ser ouvida, que ela vai arrastar muitas pessoas por esse exemplo. Obrigada, Bru. Eu que agradeço, Que Paty, demais. muito feliz de estar aqui. Que Obrigadão. demais. Obrigada mesmo. Obrigada, é isso, meu gente. povo. Eu te vejo na próxima semana, sempre com uma história, com um case de sucesso que vale a pena você ouvir, porque você sabe, começar a semana na intenção certa é a garantia de que você vai terminá-la agradecendo, porque você evoluiu, porque o seu negócio prosperou e muito mais coisas aconteceram. Até a próxima semana. Prazer estar com você. Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Um beijo.